falar com vocês aqui mais esse mês, né? A gente se reuniu aqui para falar um pouquinho da dinâmica de mercado, né, do impacto que isso teve nos nossos portfólios e principalmente como que a gente está vendo, né, o cenário e a nossa alocação para os próximos períodos, próximos meses, né? E aí eu estou aqui com o Rogério Freitas, né? A gente vem fazendo aí esse bate-papo já constante com vocês. Rogério Freitas é o head aqui, nosso co-head de gestão dentro aqui da XPA, que eu quero passar a palavra para ele, tá bom? Obrigado, Diniz. Gente, primeiro, obrigado pela participação de todos. É sempre um prazer estar falando aqui sobre investimento, sobre gestão, o que a gente está fazendo aqui nos portfólios, dando esclarecimento e prestando um pouco de contas aqui para vocês e compartilhando um pouco também de processo sempre. Eu gosto de falar dos nossos processos, falar como que a gente pensa, como que a gente constrói portfólios. Acho que cada vez vocês mais perto aqui da gestão, entrando na cozinha, entendendo como que a gente faz as coisas, entende a nossa maneira de pensar investimento. E quando a gente sabe o que o gestor está fazendo, qual é a cabeça do gestor, eu acho que dá um pouco mais de tranquilidade, principalmente em momentos desafiadores, que é mais ou menos o momento que a gente já vem passando já há um tempo, né? Não só de agora, mas desde o meio do ano passado. Eu falo aqui que a gente está passando quase por uma tempestade perfeita, né? A gente começou lá atrás, no ano passado, com toda aquela incerteza com relação ao orçamento, o governo questionando, tentando passar o orçamento, não conseguiu passar o orçamento. Depois teve toda a questão do teto de gasto, flexibilizando o teto, que piorou ainda mais a questão aqui de Brasil, pioraram os ativos de risco. Agora, depois, no final do ano passado, a gente ainda teve uma antecipação do processo de normalização de política monetária, então taxa de juros subindo, começou a ter uma incerteza maior com relação ao mercado global, que vinha sendo muito positivo, e agora, como se não bastasse, né, a gente tem aí um conflito geopolítico mundial, gerando mais incerteza nesse ambiente. Então, a gente já vem num período bastante desafiador. Então, assim, nesses momentos são ainda mais importante para a gente trazer vocês para perto, explicar o que a gente está fazendo e como a gente está pensando, como a gente vê risco e como a gente está vendo cenário, e principalmente explicando a nossa maneira de construir portfólios e nosso processo. Eu falo muito aqui, aí já compartilhando um pouco, compartilhando uma tela aqui com vocês. Eu gosto sempre de passar um pouquinho aqui os primeiros 5, 10 minutos sobre processo de investimento. Cenário é uma parte do processo, né? Então, o cenário está dentro do nosso processo. Por isso que eu gosto de falar, não falar só de cenário, falar também de processo e fazer essa ligação toda aqui, toda a cadeia de pensamento do nosso modelo. Eu falo muito aqui, e a gente fala que, acho que importante agora, a gente vem falando com muitos clientes, falando com todo mundo, né, que é importante a gente ter um perfil de risco muito adequado, e depois que o perfil de risco é definido, a gente tem que manter o norte, tá? Só que manter o norte não significa ser inflexível, tá? Então, eu acho que, com essa frase que está aí, né, eu acho que a arte aqui de gestão, a arte de fazer gestão, é você ter um sistema, né, e ter processos sólidos, né, de você seguir esses processos, ter esse sistema bastante sólido, mas ter flexibilidade para saber os momentos de ajustar um pouco a rota, né? Eu falo que a gente está navegando aqui, a gente está velejando esse barco, a gente tem a nossa boia lá na frente, que é o nosso norte. Agora, se o vento muda, a gente consegue ir se adaptando aqui, cambando para um lado, cambando para o outro, se adaptando e ajustando os modelos. É muito do que a gente pensa aqui na XP, a coisa da mente aberta. A gente sabe que se o ambiente muda, a gente também tem que mudar. A gente também tem que ser flexível para saber navegar quando o vento muda. Então, a construção de portfólio dentro do nosso processo, que é um processo de fronteira eficiente,
de longo prazo, e o processo de longo prazo, o processo estrutural de fronteira eficiente, de maximizar, de otimizar risco-retorno, que é a nossa construção aqui de portfólio, a gente sabe que no curto prazo a gente tem over e under de todas essas classes de ativos, né? Então, de todas essas classes aqui, a gente tem a otimização dentro do perfil, a carteira ótima, né, para cada perfil aqui dentro dessa fronteira eficiente. Agora, mesmo assim, os pesos de cada classe não são rígidos, não são inflexíveis. Ao contrário, a gente flutua eles ao longo do tempo. E como que a gente flutua eles ao longo do tempo? De acordo com os ciclos econômicos, né? Mas a premissa principal aqui, gente, eu acho que essa é uma coisa que a gente vai acabar falando muito aqui nessa conversa de hoje, é que uma premissa importante aqui nos nossos modelos é reversão à média. Tá? E se a gente acha que, e a gente acredita nisso, tá? E olhando os últimos 100 anos, e não foi a gente que inventou, são os nossos modelos que são ultra vencedores aqui dos últimos 50, 40 anos, principalmente a gente cita muito aqui o Swenson, David Swenson, que é uma escola que a gente acredita muito. A gente tem uma premissa, obviamente, se não tiver mudança de padrão, a gente tem uma premissa de reversão à média. Tá? Então, nos últimos 10 anos, a gente teve, e a gente fala aqui no ciclo, né, eu venho falando muito aqui todos os meses, a gente teve um ciclo de crescimento da economia americana muito sólido, muito sustentado. E por que teve esse crescimento aqui? A gente teve muito crescimento em cima de aumento de produtividade, investimento em tecnologia, um ambiente que não era inflacionário. Tá? Então, um ambiente de crescimento sem inflação é muito positivo para a lucratividade das empresas e taxa de juros baixa. Então, a gente passou os últimos 10 anos, na verdade, se a gente quiser extrapolar aqui, os últimos 20 anos de taxa de juros baixa porque não tinha inflação. Então, não tem inflação, e a gente sempre se questionou muito aqui, né? O ambiente não tem inflação, os bancos centrais sempre baixando taxa de juros, jogando taxa de juros para baixo, e crescimento. Isso fez com que, nesse gráfico aqui de baixo, a gente tinha crescimento e expansão de múltiplo. Então, a gente teve aqui um PI, os PI sempre expandindo, obviamente, na crise de 2008, teve uma queda de PI, mas voltou muito rapidamente e já está quase 38 vezes PI. Aqui, isso aqui é o CAPE, é o CAPE PI, né, o Cyclical Adjusted, que é o PI do professor Shiller, está quase 38 vezes PI. Tá? E se a gente acredita que existe em algum momento uma reversão à média, esse 38 vezes aqui vai voltar para essa média aqui de 17 vezes PI ao longo do tempo. Tá? E, obviamente, que o oposto, a contraposição de um PI alto é uma expectativa de retorno futuro da Bolsa Americana cada vez menor. Tá? E se a gente acha que próxima pernada de ciclo é uma pernada de ciclo de ambiente inflacionário mais alto e, como consequência, taxa de juros global, né, e principalmente nos Estados Unidos, mais alta, a gente vai ter taxa de juros mais alta e crescimento menor. Tá? É um final, talvez aqui a gente esteja se aproximando o final de ciclo de crescimento nos Estados Unidos, e é uma coisa que o brasileiro aqui entende muito, né? Crescimento baixo, juros altos. Talvez até por isso que os fundos multimercados brasileiros estejam ganhando muito dinheiro tomados em juros no mundo, né? Enquanto os hedge funds globais morrem de medo de tomar juros, porque os últimos 20 anos quem tomou juros global perdeu dinheiro. Então, a gente brinca até aqui que tomar curva de juros é cemitério de gestor, né? Então, global. Agora, o brasileiro não. O brasileiro toma juros no Brasil e ganha dinheiro porque a taxa de juros aqui sempre sobe porque a inflação é alta. Mas no mundo, não. O fato é que a gente pode estar entrando num ambiente de mundo mais inflacionário, tá? Eu vou entrar aqui mais em detalhe ao longo aqui da conversa de cenário. E se a gente tiver realmente um mundo mais inflacionário, a gente vai ter os bancos centrais subindo juros e a gente vai ter um ambiente de menos crescimento. Consequência disso, a gente pode ter uma reversão à média aqui de múltiplo, corte de múltiplo, e a expectativa de retorno, de S&P, por exemplo, que hoje é muito baixa, perto de 2, 2,5, a gente pode ter as bolsas voltando a ter uma atratividade depois que a bolsa cair, aí é uma outra pernada de ciclo, a gente vai voltar para cá. O fato é que, nessa última pernada,
A alocação simplificada aqui era mais renda variável, compra S&P e vai para casa, fica baixo, pouca coisa de renda fixa. Talvez a gente possa estar entrando aqui num período onde a gente deva ter mais renda fixa global e menos renda variável global, por causa de maior taxa de juros e menos crescimento, em cima muito dessa premissa aqui, desse racional aqui embaixo que eu falei. Entrando aqui em cenário, antes da crise da Rússia e Ucrânia, a gente já via um desequilíbrio, já existia aqui um desequilíbrio. O fato é que esses desequilíbrios foram agravados depois da crise da Ucrânia. A gente já via um ambiente mais inflacionário, o hiato do produto já estava quase negativo, a ociosidade da economia americana e, de alguma maneira, a economia global já era muito baixa, você já via a economia trabalhando no limite dos fatores de produção, o mercado de trabalho já estava bem apertado, bem no limite, lembrando aqui que uma taxa neutra assim, de desemprego nos Estados Unidos, não inflacionária, que a gente fala de Nairobi, é perto de 4,20, 4,10, alguma coisa nesse sentido, bateu 3,90, e o mercado de trabalho segue muito pressionado, a gente já vê pressões inflacionárias, né? A base, a massa de salário americana já está crescendo mais do que o crescimento estrutural, isso é pressão de salário, nitidamente a gente já via isso. Os bancos centrais já estavam shiftando o processo de normalização. No início do ano passado, a expectativa era de aumento de taxas de juros pelo dot plot, né, o gráfico de pontos do Fed, de aumentar juros só em 2024, e já no meio para o final do ano passado, o Fed já começou a mudar a direção e já sinalizar para o mercado que ia começar a subir juros no meio desse ano e começar o aperto de liquidez para o final desse ano. Ao longo do segundo semestre do ano passado, início e final do ano, o Banco Central já indicou que ia antecipar mais esse processo, né, de normalização, já passando o início de aumento de juros para o primeiro TRI, segundo TRI, e ia começar a apertar, enxugar a liquidez no meio do segundo semestre desse ano. Tá? Então, a gente já via, antes da crise da Ucrânia, a gente já via um mercado em desequilíbrio, né? A gente já via um mercado com excesso de demanda, com baixa oferta, a questão dos choques das cadeias, acho que já tinha deixado de existir muito, né? O fato da gente justificar a inflação alta por causa de Covid, eu acho que isso aí já era meio balela, já era justificativa, já era uma justificativa que já não dava mais para engolir. O fato que existia muito estímulo, né? E baixa oferta. Então, o fato é que os bancos centrais reconheceram um atraso, os bancos centrais reconheceram que estavam atrás da curva e começaram a correr, indicar que iam correr atrás para ficar na curva, né, do processo de aperto. A crise da Ucrânia exacerbou, agravou mais a crise, apertou mais a questão aí agravou o problema de gargalo de oferta. A gente está num mundo ainda mais inflacionário. Se antes da crise o Fed ia subir os juros para alguma coisa um pouco acima da taxa de juros neutra, e aí um pouco ou zero ou positivo de juros real, se a gente está falando de taxa de inflação de 2, 2,5, o Fed ia convergir para uma taxa de juros perto de 2, 2,5, ia ficar um pouquinho ali acima ou neutro, já ia ser suficiente para segurar um pouco a demanda, desacelerar a economia e trazer a inflação lá para o 2, 2,5 ao longo do tempo. Ia fazer o chamado do pouso suave, né? A gente vem falando muito aqui que o desejo da autoridade monetária é ir desacelerando devagarzinho, isso aqui a gente sabe que tem lag, né? Que você sobe a taxa de juros, só vai afetar a atividade de 9 a 12 meses na frente, então ele vai apertando devagarinho ali, começando a enxugar a liquidez, e aí devagarzinho ele ia desacelerando a economia, fazendo esse pouso suave. O fato é que agora ele vai ter que subir mais a taxa de juros ainda,
né? Se a gente estava prevendo taxa de juros terminal perto de 2,5, talvez ele tenha que subir para cima de 3. Acima da taxa de juros neutra, ele vai ter que botar uma taxa de juros real para contrair a economia, né? É uma taxa de juros que ele contrai, que desacelera a economia, e uma taxa de juros contracionista para desacelerar a economia. Então, no primeiro momento, a gente tem aqui um problema, esse gráfico aqui de oferta e demanda, e de inflação e PIB, a gente vê muito claro isso, né? O fato é que todos esses conflitos aqui da Rússia e da Ucrânia pioraram o problema, tornou o trabalho do Banco Central mais difícil, né? É mais desafiador, porque ele não pode, ele fica um pouco de mãos atadas na questão de implementar de maneira plena uma política monetária. Fica sempre aquela coisa se ele tivesse que subir 0,50, ele fica um pouco de mãos atadas, porque ele não pode subir 0,50 no momento de crise, de conflito global, geopolítico. Isso é ruim, porque se ele não subir agora, a gente vai ter mais inflação, aumenta o problema inflacionário, e lá na frente vai ter que subir 0,75 e cria um problema recessivo, né? Então, assim, o risco aqui dele não dele não exercer uma política monetária plena, tá? Cria um problema de recessão lá na frente. Então, o fato é que, num primeiro momento, a gente tem mais inflação, né? Com a oferta aqui sendo um pouco inelástica praticamente, então a gente cria um problema de P1 subindo para P2, mas logo em seguida a gente tem uma queda da demanda. Então a demanda cai muito e a gente cria um problema inflacionário, no momento do problema de recessão. Então a gente, no primeiro momento, é inflacionário, no segundo momento é recessivo, né? Porque a taxa de juros tem que subir para contrair a demanda e acabar jogando a economia numa recessão. O fato é que, no primeiro momento, a gente acha que é mais um problema de inflação e menos de crescimento. Faz sentido o que está acontecendo nos mercados, a bolsa cai, mas não cai tanto assim, né? E as commodities continuam sustentadas, tá? No primeiro, é bom para os produtores de commodities, ainda algumas empresas continuam ganhando dinheiro nesse ambiente, mas no segundo momento, quando a taxa de juros sobe de fato, tá? Aí a gente cria um problema de crescimento. E aí, se a gente tem problema de crescimento, revisão de crescimento, a gente tem revisões também de lucro, as empresas caem lá na frente, e aí commodities caem lá na frente, que é o que o Banco Central quer. A inflação só vai voltar a cair se preços caírem e se commodities caírem. Vai ser uma coisa num segundo momento. No primeiro momento, a gente ainda vê os mercados ainda navegando bem e commodities ainda bem suportada. Até porque, eu não vou ficar falando sobre geopolítica aqui, eu acho que vocês já viram suficiente, nem sou um especialista nisso, então um pouco do que a gente acredita que vem a acontecer, usando a história como referência, de alguma maneira a gente vê algum acordo sendo feito, né? Existe um impasse porque o Putin não quer ceder, ele não pode perder, e a OTAN também não pode aceitar que um ditador tome conta e faça o que ele fez num outro país. Então, existe um impasse que ninguém pode perder, os dois têm que ganhar, passar a imagem de que ganharam. Então, cria-se um impasse, e esse impasse é resolvido como de alguma maneira, onde os dois ganham. Tá? Então, de alguma maneira, a gente acredita que esse conflito venha a se desanuviar um pouco, a temperatura venha cair um pouco, onde, de repente, a OTAN ceda um pouco de um lado, né, reconhecendo a Ucrânia, reconhecendo a independência daquele território leste da Ucrânia, reconhecendo a independência da Crimeia, cedendo algumas coisas para a Rússia, não entrando na OTAN, mas o Putin também deixa de querer invadir e dominar a Ucrânia, então a gente acaba colocando a Ucrânia ali numa situação que a gente fala que é perto da Finlândia, que é meio que um território neutro. Está na Europa, mas não é da OTAN. Então, é até um texto famoso do Henry Kissinger, de 2014, que circulou bem por aí, que ele falava, né? A Ucrânia faz parte da história da Rússia, o Império Russo se originou em Kiev, então querer colocar a Ucrânia na OTAN é um tiro no pé do Ocidente. Acho que eles exageraram nisso aí, acho que tem que dar uma retrocedida, mas, de alguma maneira, o fato aqui para a gente, para mercado, para a economia,
o fato é que o conflito e essa tensão geopolítica vão permanecer, e com isso os prêmios de riscos dos ativos ainda vão permanecer, faz com que, pelo menos, por mais que a gente tenha as commodities cedendo um pouco, é difícil a gente ver as commodities voltando para os preços anteriores. O fato é que, em termos de inflação, a gente vai continuar vivendo num ambiente mais inflacionário do que a gente estava antes. Em termos de inflação, a inflação pode até ceder um pouco, mas dado que esse conflito vai continuar, a gente vai continuar vendo prêmios de risco across the board aí, em termos de exportação, transação, contratação de navio, seguro de importação, de exportação vão continuar mais caros. Isso faz com que a pressão inflacionária em toda a cadeia permaneça e os preços dos ativos continuam mais caros, o que faz com que essa pressão inflacionária continue latente de alguma maneira, então a gente passe a viver num mundo mais inflacionário. Voltando ao que eu falei lá no início da conversa, a taxa de juros de equilíbrio hoje de mundo é maior. Tá? Como consequência, a gente vai ter que ter Fed subindo mais juros do que se esperava antes, né? E uma demanda agregada menor, como consequência, a gente vê um PIB menor do que a gente via antes, né? Então, para as empresas aqui, é pior do que a gente via antes. O que a gente está vendo, passando rápido aqui, é um choque de oferta das commodities impressionante, né? A gente está vendo aqui um boom de commodities que talvez possa perdurar algum tempo, né? Até o que eu falei, taxa de juros subir, restrição, enxugamento de liquidez, retração, corte, né, do balance sheet do Fed, redução do balance sheet do Fed, que a gente chama do QT, né, o Quantitative Tightening, e lá na frente a gente tem isso aqui, essas commodities voltando. O fato é que não tem como os bancos centrais, seja o Banco Central americano, seja o Banco Central europeu, seja o Banco Central inglês, não reagir a tudo isso aqui que está acontecendo, né, subindo taxa de juros. Eles vão subir taxa de juros, vão subir mais do que o mercado está precificando hoje. Por isso que a gente acha aqui que, com essa inflação que está muito mais persistente e muito mais alta do que o esperado, né, a inflação vai continuar subindo mais um pouco. Hoje a gente está vendo a inflação perto de 6,5%, 7%. A gente vai continuar vendo a inflação batendo aqui uns 8,5% nos Estados Unidos. Vai permanecer alta e só depois que o Fed subir, começar a contrair a liquidez, aí a taxa de juros começa a ceder, e porque ela começa a ceder, a gente vai começar a ver revisões de crescimento e commodities começam a ceder lá na frente. Tá? E aí a gente tem um impacto negativo maior em crescimento, consequentemente, nos preços dos ativos. O fato é que a taxa de juros terminal, que a gente chama de terminal rates, antes era alguma coisa perto de 2,5%, hoje a gente já acha que está muito mais próxima de 3,5%, né? De 3, 3,5%. Os mais hawkish do Fed jogam lá para cima, 3,5%, 3,75%. Os mais dovish perto de 2,5%. A gente acredita em alguma coisa próxima de 3, 3,25%, seja alguma coisa que ele deva jogar. Por isso que a gente acha que a taxa de juros americana, a curva americana, ainda vai subir bastante. A gente continua, depois o Diniz vai entrar nesse ponto, a gente continua acreditando, tomado na Treasury de 10 anos, acreditando que a gente vai continuar vendo essa elevação da curva americana. Em algum momento vai impactar a Bolsa Americana também, vai impactar crescimento. Tá? Isso é fato. Então, no primeiro momento pode não estar impactando tanto, mas em algum momento essa alta da curva americana, que ainda não está precificada, vai acabar afetando. Isso aqui como um timeline, aqui, um playbook de normalização, eu já vim falando muito, começa a subir juros agora em março, deve subir alguma coisa aqui perto de 125 bases esse ano, depois no ano que vem vai para 2,25 e depois no outro ano subindo o Fed Funds aqui para alguma coisa perto de 3,25 no final de 2024. Tá? Ele já começa a enxugar liquidez fazendo o runoff, né, que é o quantitative tightening, no meio do ano, ele começa com 50 bilhões por mês, 75 bilhões, e vai subindo para 100, 120
bilhões ao mês de enxugamento de liquidez no mercado. No primeiro momento, isso não afeta muito os preços ativos, só que como a gente já viu em 2018, isso em alguma hora triga revisão de crescimento e queda acaba, consequentemente, afetando de forma mais brusca os preços ativos. A gente viu isso em 2017, 2018, 2019, e pode ser que isso aconteça de novo. Tá? Como uma referência, né? Falar, a taxa de juros de 10 anos já subiu bastante, mas se a gente acredita, tá, que a gente vai voltar para um mundo onde a taxa de juros é mais alta do que essa última aqui recente, né? Mais para 3, 3,5, tá? A gente tem muito ainda para subir. Hoje a taxa de juros, a gente está aqui, quando a gente fez essa apresentação, estava perto de 1,80, hoje já está batendo 2 novamente, vai voltando quase o high, e a gente acha que essa taxa de juros vai ter que subir ainda bastante. Tá? Será que nesse momento o S&P que está aí 4.300 vai cair bem? Vai cair mais 10, 15%? Pode ser que sim. Tá? Então, a gente acredita que muito em função de duas variáveis muito importantes, né? O que é o preço dos ativos hoje? É o fluxo de caixa trazido a valor presente, uma taxa de desconto. Se a gente acredita que vai ter menos crescimento, então o fluxo de caixa das empresas vai ser revisado para baixo. Tá? Então, a gente já tem um fluxo menor. Tá? E o segundo ponto é que a taxa livre de risco vai subir mais do que o esperado. Se a taxa livre de risco vai subir de 1,80% para 3%, e os prêmios de riscos ainda vão subir, então a taxa de desconto de todas as empresas, todos os setores vão acabar subindo muito. Então, fluxo de caixa sendo cortado para baixo e a taxa de desconto subindo, esse fluxo de caixa menor trazido a valor presente uma taxa maior, o VPN dos ativos é menor. Então, a gente acredita que possa ter, sim, uma queda relativamente forte. A probabilidade a probabilidade maior é que a gente possa ter uma continuidade aqui de queda ao longo dos próximos trimestres aqui de queda de preço da Bolsa americana. Né? Vindo aqui para o Brasil, a gente teve uma queda, uma quebra de confiança, né? Que levou aqui por causa de uma quebra de regime fiscal. Os odds hoje é que o Lula está na frente do Bolsonaro, a gente só está analisando dados, a gente é totalmente agnóstico, a gente não torce para nenhum candidato, seja ele quem for, apesar disso, seja ele quem for, hoje a expectativa do mercado é que tanto para Lula quanto Bolsonaro, a Bolsa e o dólar têm os mesmos preços. Né? Então, você vê que hoje o mercado acredita que tanto Lula quanto Bolsonaro vai ser a mesma coisa. Né? Talvez um seja macro melhor, o outro micro melhor. Quem é micro melhor é macro pior. Né? A relação de um com o Congresso é pior, mas o micro dos ministérios é mais bem tocado por outros, as estatais é mais bem tocado por um, mas o macro do outro, as relações internacionais é melhor do um, mas o micro, as estatais é pior tocada do que o outro. O fato é que no ganha-perde ali, acaba que o net de tudo, o mercado está vendo os dois como a mesma coisa. Né? O mais importante aqui para a gente é o seguinte, nesse boom, né, de commodities, o que o Brasil vai fazer com esse bônus que o mundo está dando para o Brasil está se beneficiando desse boom de commodities, e o que o Brasil vai fazer com o dinheiro, né, com o aumento de arrecadação. A gente está vendo aqui o resultado de arrecadação está muito bom, resultados de municípios estão muito bons, a arrecadação está bombando, é por isso que o resultado primário do Brasil está melhor na margem. Né? Agora, o que o Brasil vai fazer com esse bônus de commodities que o Brasil está recebendo? Né? Lembrando aqui, a gente foi fazer o dever de casa e foi ver o que o Lula fez, né, que foi o último grande ciclo de commodities. O governo Lula se beneficiou bastante, né? Mas se a gente olhar, receita bombou, mas as despesas também bombaram. Né? O fato é que as despesas, que são despesas permanentes, continuam muito rígidas, mas o Brasil ele surfa uma onda de commodities, mas
quando o ciclo vira, o Brasil não consegue virar também as despesas. A arrecadação é cíclica, porque as commodities são cíclicas, o preço das commodities são cíclicas, e as despesas são permanentes. Tá? Então, lembrando aqui, o governo Lula aumentou os benefícios tributários, os desembolsos do BNDES também bombaram, as estatais bombaram, e quando o ciclo virou, o Brasil não fez o dever de casa, é meio que a história dos 3 porquinhos lá, o porquinho que constrói a casa de palha, quando vem a chuva, o primeiro e a casa do primeiro porquinho é a casa de palha, né? A gente não aproveita esse bônus de commodities para fazer o dever de casa, para fazer implementação de reformas, cortar custo. O fato é que a gente poderia estar, na verdade, tendo um ambiente inflacionário muito melhor, o real poderia se valorizar muito mais do que está se valorizando agora. A gente fala, o real pode se valorizar? Pode ir para 4,85, para 4,90. As commodities do jeito que estão, é só o Brasil não fazer muita besteira. Só que se o Brasil estivesse fazendo o dever de casa, né, e eu estou falando governo, Congresso, todo mundo, o Brasil poderia ter, na verdade, o câmbio voltando para 4,20. E a gente não teria inflação. Commodities em alta, câmbio se valorizando, a gente abaixa a inflação comportada e o Banco Central não poderia não estar subindo os juros para 13. Poderia estar subindo os juros para 7,5, 8, que era o que subiria lá atrás. Né? E a gente poderia estar com algum crescimento. Não precisaria do Banco Central estar subindo tantos juros. O fato é que a gente sabe, alguma hora esse bônus que o mundo está dando para o Brasil, né, do boom de commodities, ele vai se encerrar. E a gente sabe que vai se encerrar. E em algum momento ali na frente, as commodities vão virar, o ciclo termina. E por que vai terminar? Porque talvez o investimento vai aumentar, daqui a 3, 4 anos a gente vai ter muito investimento, e o ciclo de commodities é muito assim, né? Investe muito, aumenta a oferta, o preço cai. Aí o preço cai, param de investir, a oferta cai, e logo ali na frente os preços sobem. O fato é que agora a gente está tendo choques, né? Excesso de demanda e muito tempo sem investimento, principalmente petróleo, toda essa questão ISG, quebra de safras daqui e acolá, muita demanda, a gente está vendo boom de commodities em tudo, né? Complexos de soja, de metálicas, energia, mas alguma hora, com o mundo crescendo menos, a demanda vai se retrair, aumentando os juros, a gente vai ver esse ciclo de commodities virando. E logo ali a gente se lembra, né, o que aconteceu. O fato é que a dívida PIB brasileira, que deveria estar caindo no momento desse, no máximo está fazendo o quê? Está se estabilizando. Está se estabilizando no momento que deveria cair. No momento que a gente tiver o vento contra lá fora, a dívida PIB vai voltar a subir. Aí a gente vai ter um problema logo ali. Então, o Brasil ele fica nessa situação aqui, né, de não se beneficia, mas não consegue surfar uma onda plena. A gente fica aqui num crescimento, mas cresce pouco, porque não faz reformas. A gente fica numa coisa que a gente chama de mediocristão. Né? O Brasil, seja com Lula, com Bolsonaro, a gente vai voltar a ser o Brasil de sempre. Né? O Brasil continua isso que fala, se o presidente tal foi eleito, o Brasil vai crescer muito e a Bolsa vai subir, acho que vai acabar sendo o Brasil de sempre. O Brasil de sempre é um Brasil que cresce 1,5%, 2%, é uma inflação de 4%, 4,5%, é uma taxa de juros real de 4%, 4,5%, é uma bolsa subindo, se valorizando seus 15%, às vezes 18%, é importante que eu vou falar aqui agora, depois dessa apresentação, depois desse slide, é o seguinte, nesse ambiente, a Bolsa brasileira está começando a ficar mais atrativa. Tá? Assim, o oposto da Bolsa americana, que está lá no high dos PIs, né, e em alguma hora vai ter o mean reversion, né, vai voltar a média, o Brasil também. Em algum momento a gente vai ter uma reversão à média, só que agora vai ser de baixo para cima. Tá? Quando isso vai acontecer? Talvez logo ali na frente. A gente ainda continua com alguma preocupação, mas os ativos brasileiros, seja a taxa de juros real, né, pagando aqui IPCA mais 5,60, 5,70, a taxa de juros nominal batendo 13%, e o câmbio nos seus 5 e poucos, né, podendo ceder bastante, caso a gente continue com as commodities muito bem suportadas, e a gente pagando o que a gente paga de taxa de juros, diferencial de taxa de juros, o Brasil acaba se beneficiando um pouco. O fato é que o Brasil está atrativo, com referente até a média histórica, mas talvez justifique, dado toda essa incerteza fiscal que a gente esteja passando. Né? Mas, até relativamente o que a gente faz lá com a Bolsa Americana, que está cara
vis-à-vis a média, o Brasil vis-à-vis a média está ficando relativamente barato. Tá? A gente está aumentando a Bolsa Brasileira? Não, ainda não. Tá? Acho que ainda tem muita incerteza, tanto global quanto local. A taxa de juros de Brasil hoje está justificando a gente ter mais renda fixa e menos renda variável, tá? Até dentro daqueles ciclos que a gente fala aqui, e talvez o mundo se encaminhe até para uma direção de Brasil, né? Onde, dentro da alocação de capital, a gente privilegia renda fixa e em detrimento de renda variável. O fato é que, se o mundo se encaminhar para uma taxa de juros real maior e com crescimento menor, por incrível que pareça, o mundo vai se encaminhar para uma situação parecida com a brasileira. E a gente sabe navegar bem nesse ambiente aqui, né? Acho que a gente está se encaminhando aqui para os portfólios com um pouco mais de renda fixa e com um pouco menos de renda variável, analisando risco retorno. Vou passar aqui para o Diniz para ele falar um pouco aqui dos portfólios. Pessoal, como que a gente tem traduzido, né, muito dessa nossa visão de mercado, tanto global quanto doméstico, como que a gente tem traduzido isso para o nosso mundo aqui, né, para o mundo dos investimentos, para os portfólios dos nossos clientes? Bom, a gente segue aqui, como a gente falou aqui no último mês, né, e o Rogério muito bem explicitou, a gente segue aqui como exposição over em pós-fixados, tá? Bom, a gente tem visto aí aumento de juros no mundo inteiro, no Brasil também não é diferente. Quando a gente pega aí a curva de juros futuro, principalmente comparando, se a gente pegar a comparação com o primeiro semestre do ano passado, agora, poxa, a expectativa era de uma Selic terminal de 6,5, né? Até mesmo nas atas do Banco Centrais ali, o Copom falava isso. Mas, poxa, quando a gente olha agora, Selic já bate 12%. Então, em um ambiente assim, renda fixa pós-fixado, né, é um excelente atrativo para a gente estar over nas carteiras, tá? Pessoal, e só uma lembrança, o over e under é sobre o nosso estratégico, tá? Como, por exemplo, a renda fixa pré-fixada, nós estamos neutro. Qual que é o nosso neutro, né? O nosso estrutural, ele é zerado. Tá? Então, a gente segue zerados aqui, justamente porque, como a gente acredita, né, em incertezas ainda muito provenientes de de curto, médio e longo prazo, qualquer movimento para cima de taxa de juros faz com que os títulos pré-fixados sofram. Tá? Então, como a gente ainda está num ambiente de muita incerteza, tá? Independente aí do horizonte que você analise, a gente está preferindo realmente ficar com essa parte zerada aqui em pré-fixados. Já nos títulos atrelados à inflação, a gente segue realmente um pouco over, tá? O nosso estrutural ali é coisa de 15%. A gente está ali num perfil moderado, algo em torno de 17,5%, justamente porque a gente está num período de mais inflação, né? Então, ter títulos ali que protejam o seu poder de compra é muito interessante, porque, poxa, nada você tem um ganho real, tá? Acima da corrosão do nosso poder de compra. E aí, no próximo slide, eu vou entrar um pouquinho na questão de duration e do carrego que esses títulos têm oferecido. Tá? Na parte de multimercados, nós também reduzimos um pouco, né? Porque um portfólio ele tem que somar 100%. Se você quer aumentar em alguma classe, você tem que obrigatoriamente reduzir em outras. Então, para esse movimento agora de mercado, a gente segue under na nossa classe aqui de multimercados, tá? Especificamente ali nos fundos total return, que eu também já vou entrar em maiores detalhes. Renda variável, Brasil, a gente também segue under, né? A gente tem uma posição dentro do tático que a gente ajuda a calibrar a exposição ali no curto prazo. Renda variável global, nós também, né, reduzimos a exposição no último mês, justamente por conta desse ambiente lá fora de maior incerteza, maior volatilidade, sendo que a gente consegue bons retornos aqui em pós-fixado doméstico. Tá? A renda fixa global, como o Rogério muito bem comentou, é um ativo que ainda a gente não enxerga um grande potencial de retorno para essa classe. Tá? Como eu tinha comentado, a parte aqui atrelada à inflação, esse gráfico nós atualizamos, a gente acabou falando dele também no mês passado, que é sobre o carrego, né, que os títulos de inflação têm dado para a gente, que a gente tem conseguido ver por aqui. E qual que é o grande ponto aqui, pessoal? Independente, tá, do vértice que você olha ali de vencimento, né, eles pagam muito próximo, algo em torno ali de IPCA mais 5,5.
Então, né, não sei se todos vocês sabem, mas quanto mais longo é o título, maior é a duration dele sobre a sensibilidade dele, na verdade, de taxa de juros. Então, poxa, a gente pode trazer a carteira para uma sensibilidade menor de taxa de juros, sendo que a gente está vendo um ambiente mais instável, mais volátil, a gente prefere preservar aqui, tá, o nosso patrimônio como um todo contra grandes oscilações. Então, nós, em todos os portfólios, nós reduzimos a duration, né? Só para vocês terem uma ideia, a nossa duration está menor do que o IMAB, que é o nosso benchmark ali para a parte de para a parte de inflação, tá? Justamente porque a gente tem visto essa oscilação na curva de juros que tem impactado os títulos aqui de NTNB. O grande problema, eu até queria entrar um pouco mais no detalhe aqui, é que dentro dos fundos, tá? Os fundos são obrigados a fazer uma marcação que a gente chama de marcação a mercado, coisa que na pessoa física a gente fala que é a marcação na curva. Né? Então, na conta pessoa física, você não consegue de fato ver quanto que o seu título está valendo, porque ele assume que você vai levar ali até o vencimento. Tá? Agora, você consegue enxergar no seu título, na pessoa física, o real valor dele, a real volatilidade, quando você pede para vender. Né? E aí o banco, a corretora, ele vai de fato pegar o seu título e ver no mercado quanto que ele está valendo. Por isso que a gente teve aqui algumas indagações de alguns clientes comparando né, a nossa parcela de inflação com títulos na pessoa física. O grande problema aqui, pessoal, é que a forma de demonstrar isso, ela é um tanto quanto errônea, né? E a gente já está aí com uma questão regulatória, que isso já vai mudar também para as pessoas físicas, então, daqui a alguns meses, se não me falha a memória, por volta ali de janeiro de 23, até mesmo nas pessoas físicas, vai ser marcação a mercado. Tá? A marcação a mercado, a gente entende que é o meio mais transparente de poder realmente prestar essa informação. Tá? Então, por isso que nos fundos, dependendo, né, do horizonte que você olha, você tem ali uma performance sensivelmente negativa, porque aquilo é marcado a mercado. Porém, quando você pega o carrego ali do título, ele está apresentando um carrego muito interessante. Né? Se a gente pega, por exemplo, inflação no ano passado, lá no ano de 2021, fechou em 10,03. Se a gente está falando aí de um título de PCA mais 5, a gente está falando algo próximo ali de 15% de retorno de carrego. Tá? Por mais que a marcação ao mercado, ela, né, para a gente sair daquele título naquele momento, ela possa trazer um prejuízo, quando a gente compara com o carrego, ele se torna ali um fator extremamente importante para proteger o poder de compra dentro dos portfólios. Tá? Então, recapitulando, a gente continua aqui com essa exposição over em renda fixa, tá? Atrelados à inflação, porém com uma duration menor. Tá? Na parte aqui de bolsa, né, como o Rogério também muito bem comentou, a gente, né, ainda estamos cautelosos com essa classe de ativo, e aí, para quem não se lembra, ou até mesmo para refrescar a memória, a gente tem o tático dentro dos portfólios. E o tático é aquele nosso veículo que a gente consegue ajustar, calibrar, se a gente está mais pessimista e mais otimista. Tá? Com a parte de bolsa, como que a gente está posicionado hoje? Depois que nós fizemos essa apresentação, essa posição ela já mudou, né? Porque justamente o tático é para ele dar agilidade. Então, né, até no começo da semana, a gente estava com essa put aí aos 109 mil pontos, a put seca que a gente fala, e nós trocamos ela com uma put spread dos 110 aos 103 mil pontos. Tá? Justamente porque como a gente ainda não tem plena convicção dessas incertezas de curto prazo, a gente prefere montar essa posição de proteção dentro do tático e a gente consegue calibrar a exposição em renda variável nos portfólios. É claro que cada portfólio, pessoal, vai ter uma exposição ideal, tá, dentro ali do tático. Da mesma forma também, dentro do tático, a gente carrega uma exposição em treasury de 10 anos. Então, como o Rogério também muito bem comentou com a gente no começo, né? À medida que essa treasury vai subindo, essa nossa posição, ela acaba ganhando valor também, tá? E da mesma forma, a nossa proteção cambial. E, de novo, como ele está dentro do veículo tático e ele é um veículo realmente de curto prazo, para a gente aproveitar movimentos, essa posição, essa put que a gente tinha, ela também mudou. Tá? Nós reduzimos a put para 4,10. Então, para aqueles clientes que têm exposição de renda variável global, que ela tem exposição cambial, a gente ajusta a exposição ao câmbio por essa proteção na moeda. Tá? E qual que é o tamanho disso, só para vocês terem uma ideia? Mais ou menos, a questão aqui da put de Bovespa e da Treasury, ela está mais ou menos, tá, Delta Adjusted, algo em torno de 1,2 o PL do tático. E a posição de câmbio, ela está mais ou menos ali um PL
do tamanho do tático, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá? E elas são proporcionalmente ali também do tamanho da exposição do cliente no nosso portfólio. Então, aquele cliente que tem mais ali exposição renda variável lá fora, ou mais exposição, né, de renda variável Brasil, o tático, obrigatoriamente, ele vai ter também uma calibragem maior do que aquele cliente que tem uma exposição mais baixa. Né? Aqui também entrando um pouco, e eu até quero deixar um pouco para o final de dúvidas, porque nos nossos 2 últimos webinars a gente acabou chegando muito próximo do horário, tá? Mas o grande ponto aqui é para a gente mostrar a nossa exposição a nível global. Né? Então, hoje nós temos excelentes casas, como o JP Morgan China, que, por mais que possa ser ali o JP de um banco americano, a Asset que cuida ali da estratégia, ela realmente fica focada mais no mercado asiático. Né? A gente tem o Morgan Stanley e a Wellington Ventura também, que operam Europa e Estados Unidos muito, né, de uma maneira brilhante. E aqui no Brasil a gente tem os nossos gestores também conhecidos. Tá? Aqui um pouco da nossa exposição de setor também. Né? A gente não aloca apenas no país, a gente também tenta ali, por meio dos nossos gestores, a alocação nos setores que estão mais ali, mais convictos ou com menos convicção, a gente consegue, o gestor, na verdade, ele consegue ir ajustando essa posição. Tá? E aqui, né, mas não menos importante, a parte aqui de multimercados. Como eu comentei com vocês, nós reduzimos o multimercado como um todo para financiar a parte over, para a gente ficar mais alocado em pós-fixado. E, além disso, também, nós mudamos a composição do XPA multimercado. Né? Infelizmente, vocês não conseguem ver isso no relatório, porque, de fato, aqueles clientes que enxergam ali só o XPA multimercado, essa posição ela não vai totalmente explodir ali. Por isso que é muito importante a gente ter esse webinar, a gente ter esse contato mais próximo com os nossos clientes. Tá? Mas como que está por trás? Como que o fundo está por trás dessa alocação? Nós reduzimos ali os fundos relacionados a total return, que tem ali uma composição um pouco mais direta com bolsa, né? E aumentamos a exposição dos fundos macro. Né? Por quê? Poxa, num ambiente com juros mais altos, uma volatilidade de juros mais elevada, quando a gente compara com uma Selic de 2%, 3%, 5%, os fundos macro têm uma tendência a performar melhor contra a classe de total return. Tá? Então, a gente deixou o portfólio hoje, de fato, um pouco mais exposto a operar mais curva de juros. E aqui, um pouquinho dos nossos perfis, tá? Enfim, cada cliente aqui ele vai desviar um pouco desse nosso racional de alocação para refletir alguma característica, alguma necessidade diferente. Toda a nossa exposição que eu comentei com vocês, a gente pega aqui como estrutural a nossa alocação 3. Né? Então, como eu comentei, a gente está aqui over imposto fixado, pré, nós seguimos zerados. Inflação, como eu comentei, nosso estrutural é 15, a gente está com 17,5, com essa duration mais reduzida, com papéis ali de excelentes carretos, né? PCA mais 5, PCA mais 5,6. A parte de multimercados, nós também reduzimos. Tá? O importante dizer aqui, pessoal, que o XPA tático, na verdade, ele de fato não é um fundo multimercado. Ele tem a classificação dele como multimercado, mas o net nosso hoje, só nos gestores macro, total return, descorrelacionados, ela está hoje aqui em torno de 22,5. Tá? É 27,5, somando aqui a posição de 5% no tático. Então, hoje a gente segue aqui com 22,5 contra um estrutural de 32,5 na parte aqui de multimercados. Renda variável Brasil, a gente segue também under, né, 12,5, e aqui, mais uma vez, a gente consegue calibrar isso através do tático. Né? Então, como eu comentei, o PL, né, um cenário aqui hipotético, um cliente que tem essa mesma composição de carteira. Então, um cliente, a exposição dele em renda variável vai ser 12,5 menos 5% do tático. Tá? Porque a gente também tem uma posição vendida lá de índice futuro de Bovespa, somada essa posição com a put spread, a gente consegue netar, né? Você tira aqui dos 12,5 a sua exposição no tático, que seria exatamente a exposição, o net long que a gente fala aqui em renda variável Brasil. Renda fixa global zerados, e também com essa posição under aqui em renda variável global. Tá? E alguns clientes têm aqui, de fato, algumas posições em alternativos, mas, de novo, isso a gente realmente tem que olhar muito caso a caso por conta da liquidez, por conta da estratégia por si só. Tá? E aqui também entrando um pouco mais em detalhes nos nossos perfis abertos, nos portfólios 555, né? E uma coisa que a gente continua vendo são que os perfis mais conservadores, no curto prazo, de fato estão outperformando os perfis mais arrojados.
né? Por conta desse movimento agora que a gente tem presenciado, onde as bolsas sofreram, tá? E taxa de juros no Brasil e no mundo inteiro está passando por esse movimento de alta, consequentemente, perfil 1 e 2, que ele tem um carrego, que ele tem uma exposição maior à renda fixa, ele acaba tendo uma performance sensivelmente melhor no curto prazo, o que não é uma verdade, tá, para o nosso modelo de alocação no longo prazo. Né? Rogério, você quer comentar alguma coisa? Deixa eu entrar nesse ponto, gente, porque eu acho que é importante o seguinte, vamos lá. A questão de volatilidade, os portfólios, obviamente, o que a gente faz aqui? A gente coleta prêmio de risco. Tá? A gente, no limite, todo investidor, seja o Warren Buffett, seja, enfim, o Howard Marks, existe um processo de você coletar prêmio de risco. Se você tem tolerância ao risco, você aceita a volatilidade, você ganha esse prêmio de risco, né, dos ativos. Quem tem medo, vende. Quem tem estômago e aguenta 1, 2, 3 anos ruins, que não precisa do dinheiro, não precisa de dinheiro para gastar, para pagar algum custo de vida, tolera aceitar, né, essa volatilidade. E essa volatilidade no longo prazo, dado que a gente tem aqui uma convergência à média, né, uma reversão à média, quem aguenta essa volatilidade acaba que é premiado, que é recompensado com uma rentabilidade melhor. Existe ups and downs, né? Você tem momento ruim e momento bom. Esse momento ruim é a hora que quem tem tolerância, quem tem estômago, se aguentar, você vai ser muito recompensado. Não existe, né, retorno sem risco. Esse é fato. É capítulo 1 de investimento. Então, se você aguenta essa volatilidade, você vai ser recompensado lá na frente. O risco, o retorno mais baixo do portfólio mais agressivo vai ser recompensado lá na frente. É claro que o portfólio que tem maior risco, ele no longo prazo tem que bater o portfólio que tem baixo risco. Tá? Esse retorno mais baixo do portfólio mais agressivo não vai continuar assim, obviamente. Se a gente não mudar o processo, não mudar o modelo, né, que a gente acredita aqui, né, o nosso sistema, o nosso processo de continuar aqui attached ao que a gente acredita, é quase uma religião. Você acredita e você é disciplinado e confia nisso aqui, você acaba que esse negócio vai, em algum momento, vai virar e a gente vai ter essa convergência, essa reversão e vai ser premiado, né? Quem tiver aqui no portfólio mais agressivo e tiver estômago, porque aí tem o perfil de risco, perfil do estômago que tolera essa volatilidade. Se você está no perfil de risco certo, você vai aguentar essa volatilidade e vai ser recompensado lá na frente. O perfil 3, 4 tem que ser melhor de rentabilidade do perfil 1 e 2. Isso é fato. Tem volatilidade maior, mas a rentabilidade lá na frente vai ser muito melhor. Um ponto, pessoal, que eu acabo comentando com os clientes que a gente, né, faz um bate-papo mais específico volatilidade e retorno, elas são coisas, né, que você tem que escolher. Se aquele cliente que, de fato, não aguenta, né, e aí é perfil mesmo, tá, pessoal? Cada cliente tem um. Aquele cliente que não aguenta volatilidade de curto prazo, ele vai ter que abrir mão um pouco do retorno do longo prazo. Já aquele cliente que tem estômago para aguentar essa vol de curto prazo, né, a tendência é que, de fato, ele tenha um retorno melhor, maior do que aquele cliente mais conservador. Então, como o Rogério muito bem comentou, isso daí é o princípio básico que a gente toma por aqui. Então, por isso que é normal a gente ver nos nossos portfólios de curto prazo os perfis mais conservadores rendendo mais, né, por conta desse ambiente, porém, no longo prazo, o normal é, né, de fato, ali os portfólios mais agressivos, moderados, mais diversificados, trazerem esse prêmio de risco aqui ao longo do tempo. Tá? Vamos começar a responder umas perguntas aqui, Diniz? Vamos sim. Vamos lá, eu vou pegar aqui essa primeira aqui, a questão, o Maurício perguntando da taxa terminal de 3%, consequentemente, o que a gente espera da curva de 10 anos. Maurício, eu acho que é alguma coisa parecida com isso, tá? Se o mercado não acreditar que a economia americana vai entrar em recessão, que aí a curva entra em backwardation, né, fica inclinada negativamente, a gente pode ter alguma coisa perto de 2,75, alguma coisa assim, só que, cara, hoje está 2%, a gente continua vendo muita assimetria favorável para ficar tomado. Tá? Então, alguma coisa perto de 2,75 ou até 3% também, se a gente acredita que a taxa, a terminal rate seja 3, a gente vai convergir para alguma coisa perto de 3 também.
Aí eu pegando já aqui do Fábio Henrique, a questão que ele fala aqui como que a tecnologia está afetando o S&P, né? O PIB digital, o PIB está cada vez mais digital, e afetando cada vez menos os preços dos ativos, dado que, enfim, as empresas estão ficando cada vez mais tecnológicas. A pergunta dele é que se eu não vejo uma possibilidade dessa projeção de queda do S&P ser mais modesta, dado que as empresas estão mais digitais ainda. Acho que pode até ser, tá, Fábio? Eu acho que sim. A questão é que muito dessa tecnologia e muito dessas empresas digitais são empresas de long duration, né, que a gente chama. Você só tem um retorno daqui a 10, 15, 20 anos. Então, uma empresa de long duration, quando você tem uma incerteza e quando você tem revisão de growth, né, isso aí que você está falando é muito positivo para um ambiente de growth. Tá? Então, a empresa de tecnologia ela ganha em growth. Se tiver crescimento, ok, se paga lá na frente. O problema é o seguinte, é que se a gente entrar num ambiente de baixo crescimento global, cara, eu acho que essas empresas também vão ser afetadas. Tá? Pode ser que sejam menos afetadas, só que acaba que vão ser muito afetadas, porque se o crescimento estiver lá na frente, vai demorar muito para chegar. O que vai acontecer? Todo mundo vai convergir para a empresa que é short duration, que a empresa tem muito fluxo de caixa. A empresa que tem muito fluxo de caixa é o quê? Value, não é growth. Por isso está tendo toda essa discussão aqui de value e growth. Cara, eu quero um fluxo de caixa hoje, uma empresa mais estável, uma empresa que tem uma previsibilidade maior. Ela sofre, porque tem revisão de crescimento para baixo, mas como o fluxo de caixa dela é mais no curto do fluxo, ela acaba sendo pouco afetada. O problema é o seguinte, essa empresa que precisa se tiver uma empresa alavancada, com dívida, e precisa de crescimento, e o crescimento for revisado para baixo, por causa do aumento de juros, pode nem sobreviver. Né? A gente viu isso em 99, 2000 e 2001. Aquele boom de tecnologia na última tech bubble, empresas foram dizimadas, né? Só você entrar no YouTube, você vai ver um monte de história de crise, da crise do estouro da bolha do Nasdaq em 2000, 2001, e empresa que deixou de existir. Não estou dizendo que vai acontecer aí agora, longe disso, né? Deixar claro aqui. Mas tem empresas de tecnologia que é long duration que pode sofrer muito, muito mesmo. Deixa eu pegar 12 aqui, Rogério, sobre investimentos imobiliários. Tem aqui o Luiz perguntando por que a gente não aloca em fundos imobiliários, especialmente papéis de CRIs. O grande ponto aqui, Luiz, é porque fundos imobiliários eles têm uma peculiaridade que é a isenção para a pessoa física. Né? Os fundos, tanto os nossos veículos quanto os fundos exclusivos, eles são constituídos por meio de CNPJ. Então, acaba que você não tem esse benefício fiscal, né, que torna o fundo imobiliário atrativo para os nossos investidores. E aí, aproveitando também a pergunta do Marcelo, que como que esse cenário de aumento de juros afetaria o mercado imobiliário? Eu acho que o grande ponto aqui, Marcelo, é entender que, poxa, qualquer economia, né, quando você sobe juros, você está querendo desestimular o consumo, frear um pouco a demanda. Então, automaticamente, você vai ter uma venda menor de imóveis. Por um outro lado também, quando você tem um aumento de juros, é para poder conter uma inflação. Tá? E a gente sabe que aluguéis ali, de novo, pessoal, fundos imobiliários não é nosso rol aqui de alocação. Mas uma coisa que a gente sabe são que aluguéis são muitos deles reajustados com a inflação. Então, se por um lado você está subindo os juros, quer dizer que você tem uma inflação um pouco mais exacerbada. Então, né, o seu resultado do aluguel ele acaba sendo atrelado ao índice inflacionário que está em alta. Por outro lado também, você acaba desestimulando com o ambiente de juros mais alto a entrada nesse ramo de imóveis. Tá? Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta do anônimo. As perguntas dos anônimos são sempre boas, né? Falando sobre a flexibilidade, aquela minha pergunta, aquela minha frase no início da apresentação com relação à flexibilidade, né? A gente ter sistema e processos sólidos mais flexíveis. E a pergunta dele é o que faz com que a gente não perca o rumo, né? Apesar da flexibilidade e não ser rígido, mas como a gente não perde o rumo, anônimo. Cara, disciplina, foco, e a gente só não perde o rumo porque a gente acredita no processo. Tá? E por que a gente acredita no processo? Porque a gente já testou isso. A gente faz isso há muito tempo. A gente, tanto eu, quanto o Arthur, quanto o resto da equipe, a gente começou isso aqui na década de 90.
Então, a gente sabe o que ganha, a gente sabe o que perde, com muita humildade, obviamente, a gente sabe que os processos não são infalíveis, a gente também perde, os processos têm que ir mutando e melhorando, evoluindo, mas a gente tem que acreditar no processo, e se o processo é ganhador, a gente acredita no processo e a gente segue ele com disciplina. Então, para não perder o rumo, a gente precisa de disciplina e acreditar no processo. A gente acredita muito no processo, a gente acredita muito no nosso time. Eu falo muito aqui, o time de Brasil, meu time aqui são 25 pessoas, o time da XPA US são mais 15 pessoas, então são 40 pessoas muito boas, melhores até do que eu, trabalhando de forma muito unida, de forma humilde, honesta, trabalhando junto, remando junto, e de forma muito disciplinada. Eu acho que de forma disciplinada, acreditando no processo, com bom time experiente, time que erra pouco, porque a gente erra também, eu falo que a gente erra mais do que eu gostaria, mas às vezes quando a gente erra, a gente perde pouco. E na vez que a gente ganha muito. Então, acho que é um pouco disso, tá? Quando a gente perder, a gente perde menos, a gente perde pouco, e quando a gente ganha muito, tá? Eu acho que é um pouco disso aqui para a gente não perder o rumo. Gente, queria agradecer, a gente já está aqui estourando, queria agradecer a participação de todos, obrigado pela confiança mais uma vez. A gente está aqui sempre disponível para tirar qualquer dúvida, próximo de todos vocês aqui, a gente sempre disponível e até o mês que vem.